Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, no verso de número 31, por favor. João, capítulo de número 4, verso de número 31, por favor. Glória a Deus, Jesus é bom. Hoje é dia 6, né? É isso? 6 de agosto de 2023 e contando. Graças a Deus. Ontem a gente teve um culto abençoado, né? Quem veio, participou da Santa Ceia ontem, foi uma glória. Agora começa o mês, né? A sua Santa Ceia começa o mês. Graças a Deus. Vamos para frente. Todo mundo já achou João capítulo 4, verso de número 31, a minha Bíblia diz assim, ó: E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviarei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a cabeça, a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Eu peço, Deus, que o Senhor possa receber o nosso culto no céu, e que o Senhor possa nos dar o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que possamos ouvir, e quebrantar o nosso coração para que possamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus mostra que os critérios de Deus não são como os critérios dos homens, né? Eu quero ler verso a verso esse texto, é importante. E eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio. A gente vai do verso 32. Jesus disse assim: Uma comida tenho para comer que conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Quantas vezes Jesus fala uma coisa para você e você não consegue entender? Quantas vezes Jesus fala mistério e a gente fica viajando na maionese achando que é uma coisa e no fim é outra? A gente fica pensando, né? Principalmente se você é igual a mim, que sou um viajador na maionese, né? E às vezes Deus fala umas coisas para mim e eu começo a viajar. Meu Deus. Eu já viajo, irmão, e eu fico pensando nas coisas e a minha mente não consegue parar. A minha mente, né, ela trabalha 24 horas por dia, ela começa a trabalhar e vai me levar e eu nem comprei o terreno e eu já estou com o prédio pronto. E eu já estou preocupado com o que eu vou pôr no telhado. Eu já estou preocupado se eu vou fazer chuveiro a gás, se não vai ser a luz elétrica. E eu nem comprei o terreno ainda. Mas a minha cabeça já está lá na frente. Eu falei com algumas pessoas. Ontem nós estávamos conversando sobre futuro.
e a maneira que eu penso nas coisas do futuro. Eu me preocupo com o futuro? Não, mas não quer dizer que eu não tenha que ter cuidado com ele. Não quer dizer que eu não tenha que ter cuidado com o futuro, com os dias que estão por vir, com as coisas e como elas serão lá na frente. Eu preciso ter esse cuidado, eu preciso ter esse discernimento, eu preciso estar preparado. A Bíblia diz que eu devo orar e vigiar. E o vigiar é isso. É estar preparado para aquilo que está por vir. E nós sempre somos avisados por Deus de tudo que está por vir. Mas nem sempre a gente se prepara para isso. Você assistiu um filme americano que fala sobre furacões, por exemplo. Você vai ver que quando determinadas regiões recebem um alerta de que um furacão vai acontecer, os caras se preparam para o furacão. Você vê lá os caras pregando tábua na janela, né? Vai lá, prega tábua na janela, prende o gado em outro lugar, prepara um quarto subterrâneo dentro da casa, com concreto, e se o furacão, né, Deus o livre, passar bem ali, os caras descem naquele buraco, se tranca lá, o furacão passa, né, quando eles acordam não tem casa, não tem mais nada, sumiu, mas eles estão lá vivos, guardados num bunker, num esconderijo, num lugar que vai proteger e salvar a vida deles. E é exatamente isso que Deus traz para nós quando Ele nos avisa sobre aquilo que vai vir, vai acontecer. Eu me lembro quando a gente falava sobre tudo isso que aconteceu no nosso país, essa doença, né, que trancou tudo, muita gente perdeu tudo. Antes de começar, eu falei para todo mundo da igreja, de gente, você que tem empresa, vai vir uma coisa sobre o Brasil, eu não sei bem o que é, mas Deus falou para mim que isso vai gerar uma grande recessão no mundo inteiro. Então se preparem para a crise. Né? Se vocês buscarem os vídeos, vocês vão encontrar na internet lá antes da pandemia. Eu falando isso, orientando as minhas ovelhas. Se você tem empresa, não faça estoque, não faça dívida. Agora não é hora de você fazer dívida, comprar carro financiado, casa, não faça, porque quem comprar não vai poder pagar. Vão ser tempos difíceis. Lá atrás, quem ouviu, sobreviveu. Quem não ouviu, padeceu. Então, o Senhor, Ele nos avisa antecipadamente sobre todas as coisas que estão por vir na nossa vida. Eu não estou falando agora de cataclismas, não. Eu estou falando de minha vida e de sua vida. Eu estou falando do nosso relacionamento com Jesus. Quando Jesus disse, eu tenho uma comida para comer, mas vocês não... Se eu falar para vocês o que é, vocês não vão entender. Porque quando as coisas vêm através do Espírito Santo, elas se discernem, elas se entendem, elas se compreendem através do Espírito Santo. E você tem que ter esse discernimento do Espírito Santo para você entender as coisas que Deus está falando com você. Você tem que prestar atenção. Para isso você precisa estar orando, consagrando a tua vida, santificando, para que você possa ouvir a palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha sobre a sua vida e ela tenha este efeito que ela precisa ter, que é de te prevenir. Assim como que a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos sara, ela nos abençoa, ela abre a nossa mente, ela cura a nossa alma, ela nos prepara para ir morar no céu, ela também nos prepara para viver na terra. Ela nos prepara, nos ensinando, nos dizendo como a gente deve se comportar, o que a gente deve fazer, para onde a gente deve correr. Deus sempre vem falando e nos ensinando todos os dias. E a gente deve seguir essas orientações do Espírito Santo, por mais que muitas vezes a gente não entenda. Por mais que muitas vezes a gente não compreenda o que nós estamos vivendo agora. Uma coisa ruim na nossa vida pode gerar um monte de coisa boa. Uma briga pode gerar uma bênção muito grande na nossa vida, porque através daquela briga você vai conhecer pessoas e você vai para um lugar que você jamais imaginou, porque aconteceu aquele fato ruim na sua vida. Através daquilo você conheceu um monte de gente e a coisa aconteceu. Mas você tem que estar com o teu coração aberto para que isso possa, de fato, acontecer na tua vida. Para que isso possa, de fato,
trazer o benefício que aquela ideia inicial de Deus gerou no seu coração antecipadamente. A Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Sua palavra é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Então, como Deus ele é atemporal, Deus é eterno, e a Bíblia diz que a nossa vida, 70 anos, né? 80, 90, 100, 50, 30, não sei quantos anos a gente vai viver. É como um orvalho, a Bíblia diz, que sobe de manhã, depois de uma noite úmida, quando o sol amanhece quente, o tempo está seco, sobe o orvalho. A Bíblia nos compara aquele orvalho, que quando o sol aquece, o orvalho some. Diante de Deus, da sua eternidade, a nossa vida é essa. Então Deus ele sabe exatamente onde a gente começou e onde a gente vai terminar. Ele não é um controlador, nós não somos bonequinhos com cordas que o Senhor mexe e manipula. Não. O Senhor nos dá opções. E Ele nos deixa fazer escolhas. Mas Ele, dentro dessas opções e escolhas, Ele nos orienta. E Ele fala, ó, é por aqui. Aqui tem cadeira, mas aqui, ó. Mas você vai se você quiser. Se você não quiser, você vai pulando por cima das cadeiras. Você vai chegar lá na porta? Vai. Mas vai ser muito mais difícil por aqui. Então, Deus ele nos orienta. Mas Ele não nos obriga. Né? Ele nos ensina que toda ação gera uma reação. Você vai falar, pastor, mas isso aí é física. Não. Isso é Bíblia. Igual ou maior. Porque o que você planta, você colhe. Mas você pode colher muito mais do que você plantou. Então é igual ou maior. A Bíblia diz que Deus pode dar muito mais ou além daquilo que você pede, ora, sonha e pensa ou até sonha. Deus pode fazer. Então, quando você começa a entender os mistérios de Deus, você começa a ter o conhecimento da palavra de Deus, e você entende o que Jesus está falando, dizendo uma comida que eu tenho para comer, mas não é essa aí que vocês estão pensando, não. Não é essa aí. A comida que eu tenho para comer é outra. A comida que o meu Pai me deu do céu. A minha comida, a minha bebida, a minha alegria, a minha vida, a minha satisfação é fazer a vontade de Deus. É fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E Ele não me obriga. Ele não me obriga a fazer isso. Ele me orienta. Eu brinquei até essa semana, eu estava conversando com o Senhor. Mas eu não estava falando sobre um determinado assunto meu e de Deus nosso. Comigo, de uma maneira muito sucinta, né? Ele me deu uma dica, vamos dizer assim, sobre uma determinada coisa. Eu falei, Jesus, mas será? Eu fui fazer e fiz. E quando eu estava fazendo, foi uma reação em cadeia, gerou uma outra coisa ali no meu coração, e Deus me trouxe, eu fiz também. E eu vou sendo conduzido de lugar em lugar, a Bíblia diz de glória em glória, de vitória em vitória, de tristeza em alegria, ou de alegria em tristeza, porque isso aí faz parte do show, é parte da nossa vida. Um dia você está feliz, outro dia você está triste, um dia você está bem, outro dia você está mal, faz parte. Depende de como você dormiu, de como você acordou, do que você comeu. Hoje eu fui caminhar de manhã, eu falei, já faz quase 2 meses que eu não tinha tempo de andar. Hoje eu fui, tinha sol, chamei a Manu, falei, filha, vamos caminhar, pai, vamos. A gente foi caminhar na praia, eu quase morri. Ainda fui zoado, né? E tinha um tiozinho de uns 80 anos correndo, e eu estava sentado, morrendo. Ela olhou para mim e falou, credo, pai, olha o tiozinho ali correndo e você morrendo. Meu Deus. Porque eu tive uma crise de hiperglicemia, né? Eu tomei café antes de sair de casa. A Shirley fez um cookie, comi uns pedacinhos de bolo, comi pão, eu comi. Tudo bem que eu não consigo comer muito mesmo, mas eu comi. E quando eu terminei a caminhada, são quase 3 quilômetros de ida, quase 3 de volta, 2.800, eu acho, não sei, quase 3.
Quando eu fiz a volta, eu comecei a ficar fraco, e foi acabando a minha pilha. Minha visão foi ficando escura. E eu vi que eu ia cair, eu parei, sentei, né? Falei, filho, eu tenho que sentar, porque acabou minha gasolina aqui, o negócio tá feio agora, né? Não vou conseguir. Aí a gente parou no quiosque, comprei um coco, né? Tomei uma água de coco, comprei um doce de amendoim, comi um doce, dei uma levantada no açúcar, beleza, fomos embora. Consegui chegar no carro. Mas, quando a gente vive esse tipo de coisa, a gente percebe como a gente é passageiro. Né? Como a gente é fraco, dependente de tudo, que a gente não tem força em nós mesmos, mesmo achando que temos. A gente acha que faz tudo pela força do nosso braço, que a gente faz tudo porque a gente é bom, porque somos bons profissionais e por isso a gente tem sucesso. E não é isso. Não é isso. Nós vivemos debaixo da orientação de Deus. Mesmo que as coisas não sejam da maneira que nós desejamos ou queiramos, mesmo assim, ainda assim somos privilegiados por termos informações privilegiadas que provêm do céu, do próprio Espírito Santo. Quem lembra de ontem aqui, quando o pastor estava orando, profetizando, e Deus usou a vida da pastora Carla lá atrás, e ela começou a gritar, 21 dias, marque aí, 21 dias. Quem estava aqui na igreja ontem ouviu o que ela falou. Eu cheguei em casa, eu fui dormir quase 3 horas da manhã hoje, de novo. Achei que ia dormir cedo, acordar. Aí tive um contato ectoplásmico com o fantasma, né? E o fantasma começou a me dar informações do mundo de Nárnia espiritual. E ele disse para mim assim, tem um dia aí. Ontem era dia 5, né? Ontem era dia 5. E ele não viu o culto, porque estava numa reunião, num negócio, né? Em outro lugar, muito longe daqui. E era quase 2 horas da manhã, a gente estava conversando. Falou para mim que a gente tinha chegado em casa naquela hora. E ele disse assim, eu escutei um negócio ontem. E eu vi as pessoas falando em próximo ao dia 26. Me deu até uma coisa na hora que ele falou. Eu falei, você sabe que dia é hoje? Ele falou 5, mais 21, que dia é? Eu pergunto para você, essas coisas são coincidência? Ou são orientações de Deus para nós, igreja, que Deus fala na igreja, é orientação para a igreja. Ou são orientações para nós da igreja, tá vigiando com aquilo que está vindo. Né? São fatos curiosos. Estou te contando um fato curioso. Porque eu estou falando para você que o verso 32 diz assim, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. A palavra de Deus é algo que a gente não conhece, normalmente não tem acesso, porém, ela é verdade. E ela nos ajuda, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos conduz por um caminho limpo, para a gente não ter problema, não sair saltando as cadeiras, se quebrando, enfim. O verso 33 diz assim, então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você já pensou nisso? Por que Jesus disse? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nosso sustento, nosso alimento, a nossa alegria, a bênção sobre a nossa vida, está escrita aqui num versículo. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a minha vontade, irmão? De fazer a obra de Deus, fazer as coisas de Deus, realizar aquilo que Deus está colocando no meu coração. E não ficar me preocupando com nada.
Porque Deus está me orientando, me avisando, me direcionando. E se eu estiver atento à voz de Deus e àquilo que Deus está usando os profetas para falar na igreja, a Bíblia diz que tudo me irá bem. Então por que eu vou ter medo do futuro? Ontem eu tive uma visão na igreja. Eu estava falando sobre o furacão, porque eu vi um furacão ontem. Quando eu estava orando e Deus estava me mostrando as coisas, eu fechei os meus olhos, eu tive uma visão e eu vi um furacão, igual o filme do Twister. Eu sou velho já, Twister tá antigão, né? Se você não assistiu, não sei se você tem assistido, se não, não. Mas eu acho que ele deve ter na Netflix ou não sei aonde. Twister, é muito legal o filme, eu acho muito bacana. Eu assisti acho que umas 30 vezes ele, sempre que eu posso assistir de novo. Que o furacão ele desce, né? E eu vi ele passando no meio de uma plantação de trigo. Só que o trigo estava verde, não estava maduro. E aonde ele passava, aquele vento era como se fosse uma ceifa, ele ia cortando aquilo com grande velocidade. E aonde ele ia passando, o trigo ficava cortado assim, ó. E aquela parte que tem a sementinha em cima, ele arrancava aquilo inteiro, ficava só os cabinhos. E era como se eu estivesse andando de carro do lado dele, vendo ele passar aqui. E aqueles ramos de trigo, aquelas coisas, ele jogava longe, batia muito no meu carro, naquela visão. Eu escutava aquele barulho daquilo batendo. E era tudo trigo. E eu olhava para trás assim, ó, e estava tudo ceifado. Uma visão espiritual muito forte. Eu não sei o que é o furacão. Eu sei o que é o trigo. A Bíblia fala sobre o trigo. Que o trigo está maduro, precisa ser colhido, mas quando está verde, um furacão desce, algo que ninguém espera. Para um furacão se formar é necessário uma ação climática diferenciada, atmosférica, que não depende da ação das mãos dos homens. Eu entendi, dos homens, eu entendi o que Jesus está me falando. Eu entendi perfeitamente. Agora, o que é o furacão, eu não sei. O que vai acontecer, também não sei. Né? Eu só sei que não existe coincidência. De Deus falar uma coisa para você dentro da igreja, você chegar e conversar com uma pessoa que não viu, que não sabe, de um outro planeta, e a pessoa te falar a mesma coisa. Não é coincidência, irmão. São dois fatos iguais em lugares diferentes. São sinais que você deve prestar atenção. E eu presto atenção em tudo. Olho tudo, observo tudo. O verso 35 diz assim, ó: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Olha o que a palavra está falando para nós hoje. Você não está dizendo que ainda falta 4 meses para ver a colheita? Ceifa e colheita é a mesma coisa, você sabe disso, né? Ceifar o trigo e ir lá colher o trigo. E Jesus continua dizendo assim: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus está falando no texto que as coisas acontecem ou acontecerão antes do que nós, eu e você, esperamos. Antes do que nós pensemos, mas não está pronto ainda, mas não está preparado. Jesus falou, não, está sim, é que você não está vendo. Está sim. É que você não está vendo. É que você não está prestando atenção na colheita. É que você não está observando a safra. E eu estava orando hoje, quando o Senhor me deu esse texto, fiquei até um pouco surpreso, talvez seja a palavra correta. Porque quando eu comecei a ler isso aqui, veio a visão que eu tive ontem nítida nos meus olhos, o trigo verde sendo colhido. E o Senhor falando que as coisas de Deus, elas vêm antecipadamente, antes do que as pessoas imaginam. As pessoas pensam que é um tempo, mas o tempo de Deus é diferente. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. 36.
E o que ceifa, recebe galardão. Junta fruto para a vida eterna. Para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então veja que a palavra de Deus está dizendo que um semeia e outro colhe. Quantas vezes você plantou alguma coisa na intenção de colher e quem colheu foi outra pessoa? Quantas vezes você fez um serviço, trabalhou, preparou dentro do teu trabalho, de qualquer área da tua vida, imaginando lá na frente colher e de repente alguém mandou você embora, você foi demitido da empresa, contrataram outra pessoa, colocou no teu lugar e o cara levou todo o crédito daquilo que você fez. E você ficou achando que o mundo é injusto, que as coisas... Mas o mundo é assim mesmo. A Bíblia é clara a esse respeito. Um planta, o outro colhe. Um semeia e o outro colhe, mas os dois têm o galardão. Porque Deus é justo. E Deus sabe o quanto você se empenhou para preparar a terra, para lançar semente. Deus sabe o quanto você se empenhou para fazer a tua parte com amor, mas o teu tempo acabou. E veio outra pessoa para fazer aquilo. E a gente precisa tomar cuidado quando fala, comenta e até ora, para que a gente não seja pego se levantando contra Deus, achando que foi uma pessoa ou é uma pessoa que está fazendo, movimentando aquele sentido e às vezes é Deus. Eu tenho falado isso aqui para vocês, tem que cuidar com isso. Uma passagem na Bíblia muito legal, muito bacana, que fala sobre Davi. E o seu filho, não lembro o nome dele, eu acho que era o Absalão, não me lembro. Está dando um golpe de estado e tomando o seu reino. E ele foge com o seu exército. E ele está andando por um lugar onde era um rio, né? Tinha montanha na direita, montanha na esquerda. Eles passando pelo vale ali no meio. E aí tinha um cara lá que não gostava do rei Davi e começou a jogar pedras nele lá de cima. E amaldiçoar Davi jogando pedras nele. E aí o general, o comandante do exército de Davi, que era o Joabe, disse: olha, deixa eu subir lá e matar esse desgraçado. E o Davi falou: não. E se foi Deus que mandou ele jogar pedra? Você vai se levantar contra Deus? E se foi Deus que mandou ele estar amaldiçoando nós porque nós fizemos alguma coisa errada? E você quer ser pego lutando contra Deus? Olha a sabedoria de Davi. E vou dizer uma coisa para você, às vezes eu penso nisso, sabia? Quando eu estou envolvido em determinada situação, eu sempre penso isso. Puxa, mas será que não é Deus? Eu andei pisando na bola em alguma coisa e Deus não me mandou o anjo me dar uma espadada. Aí eu vou me levantar. E vou me levantar contra a espada de Deus. Você nunca pensou isso? Você nunca perdeu alguma coisa e ficou quieto porque achou que você merecia perder? Nunca levou uma remada nas costas e foi lá e pôs um sal grosso em cima do vergão, mas não reagiu porque achou que mereceu aquela remada nas costas? Porque quando você começou a pensar na tua vida, porque quando o cara leva uma remada nas costas, irmão, você já levou? Alguém já levou aí uma ripada nas costas? Eu já levei. De ficar uma marca assim, ó, funda nas tuas costas, roxa. Nunca levou? Ô irmão, eu quando era piá, nós brigávamos, os caras pegavam os ripas de cerca, saia dando ripada em todo mundo. Já levei ripada na cabeça, em todo lugar. Nas costas, irmão. Hoje em dia essas ripas são vagabundas de pinos, né? Bate e quebra, mas antigamente não quebrava, irmão. Madeira era dura. E quando ele pegava uma encaixada assim, irmão, dói, hein? Uma semana para sair a verga. Aquele vermelhão assim, ó, tinha que colocar sal grosso, com água gelada para desinchando. Você refletia muito na sua vida, irmão. Uma ripada faz o cara refletir, sabia?
pensar no porquê que você não vigiou, deixou o cara bater em você pelas costas, porque você estava dormindo. Tempo que a gente era guri, a gente só treinava, ia para academia. E aí ficava inconformado de como é que tinha vacilado para ter levado uma ripada nas costas. No nosso tempo ainda não tinha esse negócio de arma, né? Tá, não, era ripada mesmo. É diferente. Mas era guri raiz, né? Guri raiz. As nossas brigas só envolvia ripa, tijolo, pedra, essas coisas simples e básicas só, né? Não tinha tiro, faca, essas coisas não tinha. Nossa, não tinha. Mas era mais civilizado um pouco. E às vezes, essa situação que você passou, você pode ter levado uma ripada do anjo, irmão. Você estava se achando, pisando na bola, fora do caminho. Aí o anjo veio, deu uma cutucada e falou, não vai por aí. E você insistiu, ele foi lá, cutucou, você não falou, não vai por aí. Aí na terceira ele veio e te deu a ripada. Aí quando você falou, ai, ele disse, já falei, não vai por aí. Muita gente que leva. Perde a sua empresa, perde o seu carro, perde a sua família. É uma ripada nas costas. Eu estou falando aqui de uma maneira figurada. Estou falando de coisas que doem, né? Perde um contrato de trabalho, não vigiou, levou uma ripada nas costas. Mas a ripada nas costas não mata, nem aleja, mas ela te deixa mais safo, ela te deixa mais esperto. E quando você está no meio da briga, você não fica marcando com as tuas costas virado para quem você não conhece. Quem está entendendo esse manto aí? Jesus está falando de vigilância, irmão. O crente começa a achar que já pode tudo sozinho, não precisa mais de Jesus. Não, vou tocar minha vida, não é bem assim como o pastor fala, esse negócio não é bem assim. E daí sai, irmão, e aí é ripada nas costas. É ripada nas costas, irmão. E você tem que ser humilde para admitir que você levou a ripada por vacilo teu. Então, quando aquele cara jogava pedra em Davi, Davi tinha essa humildade. Ele falou, vai que eu pisei na bola e Deus está mandando o cara me dar umas pedradas, e você vai lá matar o cara, tá louco? Você está louco? Então nós temos que ter autocrítica. A Bíblia diz que nós devemos examinarmos a nós mesmos. Você não precisa ser examinado pelos outros. O que isso quer dizer, pastor? Que você não precisa esperar as pessoas chegar para chamar a atenção de você, te cobrar, você levar uma babada de alguém, né? De uma pessoa mais velha ou de alguém que está atento às coisas que você está fazendo. Não tem necessidade. É só você prestar atenção. Você não precisa levar a ripada, você precisa ver o anjo. Quando você vê o anjo com a ripa, corre, irmão. Quando você vê o anjo com a ripa, sai correndo, não espera ele. Se você esperar, você vai levar. Eu tenho falado para vocês, você tem que ser safo. Não fica moscando. Crente que fica moscando, leva a ripada nas costas. Conhece o ditado, soldado parado no quartel, quer trabalho? Está piruando errado, irmão. Você tem que ficar safo. O mundo espiritual é um lugar hostil. Hostil. E se você ficar aí marcando, reclamando, murmurando, gritando, se fazendo, bancando o idiota, porque tem muita gente que faz isso, né? Pisando nas pessoas, humilhando, achando que é bom, que é o tal, que é... Já vai para ripa, irmão. Esse aí é um crente que vai levar uma ripada. Se inscreve aí. Pisando nos outros, se achando mais crente que todo mundo. Ah, isso aí, ripada. Na hora que o anjo descer, ele desce com a ripa nas costas. Porque Deus tem misericórdia. Então, em vez de Deus mandar o anjo dar uma espadada e você ir para a terra dos pés junto, ele só te dá uma ripada. É só uns dias que você fica com a asa troncha, mas não quebra.
Quando sumir o vergão, curar a ferida, aí você levanta humildezinho, irmão. Levanta mais humildezinho, com a bola mais baixa, com a bolinha mais baixa, mais pensativo, com a boca mais fechada, o ouvido mais aberto, fala menos, ouve mais. E começa a prestar atenção no que você está fazendo. O que ceifa, recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Quando você trabalha para Jesus, você nunca vai deixar de receber aquilo que você merece. Enquanto você estiver trabalhando para Jesus, fazendo para Jesus, empenhado para Jesus, irmão, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não é caloteiro. Se você está fazendo a obra de Deus, para Deus, você está empenhado, Deus vai te recompensar. Deus vai mover na tua vida. Deus vai alcançar você com o seu poder e com a sua graça. 37. Porque nisso é verdadeiro ditado: um que semeia e outro o que ceifa. Nem tudo que você plantar, você vai colher. Nem tudo que você plantar, você vai colher. Eu conheci uma pessoa no decorrer da minha vida que não tinha nada, nem um prego no bolso, irmão. Nada. Era uma profissão, eu não me lembro o que ele fazia, acho que ele era motorista de caminhão. E ele se converteu, foi para Jesus. E aí ele na igreja, Deus usou um vaso e falou para ele assim: vou mudar a tua vida. Hoje você não tem onde cair morto. Aí eu vou te dar casa, carro, caminhão, num dia só. É um testemunho que eu estou te contando. E tem RG e CPF. Passou uns dias, ele engraçou com uma irmã da igreja. E começou, aquela coisa, se conheceram e tal. E a irmã gostou dele, ele gostou da irmã. Resolveram casar. Ele não tinha nada. A irmã era viúva. Teve um marido que teve uma grande empresa. E o cara viveu a vida para trabalhar. Nunca teve tempo de tirar um final de semana, nada. Tinha muitos bens e do dia para a noite, infarto agudo do miocárdio, morreu. E a irmã ficou sozinha, com todo aquele patrimônio. E o irmão não sabia. Conheceu a irmã na igreja. E quando casou, herdou todo o patrimônio do outro. E quando a Bíblia diz que esse ditado é verdadeiro, é verdadeiro. Um semeou e o outro... Você vai dizer que é injusto? Você vai dizer para mim que é injusto? E eu dava risada. Não fui eu que profetizei na vida dele, mas eu vi, presenciei tudo isso que eu estou falando para vocês. E eles são meus amigos. E vivem juntos já, 20 anos, acho. Que vão morrer juntos, porque eles se gostam pra caramba, E graças a Deus por isso. Mas Deus mudou a vida do vaso, irmão. Você pode dizer que foi sorte. Aí eu vou dizer para você que foi Deus. Porque antes de tudo acontecer, ele recebeu uma palavra profética na igreja. De que Deus ia mover na vida dele. E moveu, irmão. E moveu. E você vai falar: pastor, mas irmão, quem sou eu para questionar os meios que Deus tem de fazer as coisas? Quem sou eu, irmão? De questionar o Senhor na sua infinita sabedoria, misericórdia, graça. Eu comecei aqui contando a história para vocês, dizendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Deus conhece o teu começo, conhece o meio e Ele sabe exatamente como vai acabar a tua vida. Porque Ele é o dono da vida e o dono da morte.
E Ele sabe que se você obedecer, irmão, você vai chegar lá, ó, onde Deus tem algo para você. Basta que você siga o caminho. Eu brinco sempre, caminhando, cantando e seguindo a canção, irmão. Nós estamos igual o barco à vela, nós abrimos e deixamos o vento soprar. E o vento do Espírito Santo vai conduzir você. Se você estiver na presença de Deus, se você obedecer, se você não tiver medo, se você confiar em Deus plenamente, se você entregar de fato a tua vida para Jesus e deixar Ele conduzir o teu barco, irmão, não tem erro. Não tem erro. Vai dar certo. Pode ter problema? Pode. A gente pode passar uns estresses aí no meio do caminho, um dia ruim. Claro, faz parte. Mas a Bíblia diz que o final das coisas será, e o verbo está no futuro, muito melhor do que foi o começo. O final das coisas será muito melhor do que foi o começo. Então nem sempre o começo vai ser legal. Às vezes pode ser meio. Mas no final, irmão, vai dar certo. Porque se foi Deus que planejou, foi Deus que moveu, foi Deus que mandou, e você está debaixo da obediência de Deus, você vai ver a coisa acontecer. Você vai ver a coisa se materializar na tua vida, o bem, a bonança, a bênção, ela vai se materializar na tua vida. Se você confiar. Se você entregar de fato a tua vida nas mãos do Senhor, caminhar com Ele, você vai ser testemunha da bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Fique de pé, que eu quero orar por você. Vamos lá. Feche os seus olhinhos. Creia na sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre a nossa igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, olha aqui cada irmão, cada irmã que está comigo agora, aqueles que virão posteriormente para ver o culto, que tem colocado a sua vida na Tua presença, e que muitas vezes tem se sentido injustiçado. Que a partir de hoje, Senhor, eles passem a compreender a Tua palavra, a Tua vontade, a viver uma vida de obediência, de subserviência ao Senhor, para que eles possam, meu Deus, ser alcançados pelo Teu poder e pela Tua graça. Em nome de Jesus, meu Deus, põe a Tua mão, Senhor, sobre as nossas vidas e nos abençoa. Senhor, nós confiamos no Senhor, nós estamos com o Senhor, e nós cremos, papai, que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar ordem aos Teus anjos aí no céu, a nosso respeito, para que eles desçam, Senhor, do céu aqui na terra, para que aquela bênção que foi nos dada no mundo espiritual venha materializar-se no mundo físico. E nós sejamos aqui, Senhor, alcançados pela Tua bênção. Alcançados, Senhor, pela alegria, pelo amor, pela esperança. Que o Senhor possa encher os nossos corações, para que eles possam transbordar com a alegria que vem do céu, com a satisfação que vem do céu. Que o Senhor nos ensine, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está abençoado, pode dar uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus.
Jesus é bom. Pode se sentar, tome o seu assento, por favor. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. E se trouxeram, levante suas mãos e os seus dízimos, que os irmãos vão entregar os envelopinhos para você. Você que está em casa, a gente vai disponibilizar os dados bancários da igreja, caso queira, né? Enviar a sua oferta, seu dízimo também você pode. Quero dar os avisos, não se esqueçam, terça-feira temos culto em Curitiba. E na quinta-feira temos culto em Joinville, dia 10, com Santa Ceia, tá? Hotel Bourbon, ali do lado do Shopping Miller. Já a partir das 19 horas o pastor vai estar ali. Vou esperar vocês, tá? Deus quiser vai dar aí tudo certo, né? Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Meteorologia, previsão de frio, vocês já sabem, né? A partir da manhã de noite vai cair a temperatura mais de 10 graus, né? A semana vai ser de frio e chuva, então se prepara aí. Pelo menos aqui, né, em Guaratuba é a previsão, né? Vamos ver se vai se cumprir aí. Então se prepare aí para encarar um frio, né? Separe a lenha seca para acender o fogão a lenha, né? É, irmão. Semana vai ter comida de fogão a lenha, espero. Um frio. Deixa eu orar, né, Carlota? Boa ideia, né? O que você achou? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção. E peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da igreja. Que a tua mão esteja sobre cada irmão que está conosco hoje, Senhor, no culto. E que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, por favor, e vir trazer os seus envelopinhos aqui, por favor. Pé, por favor. Vamos orar, agradecer a Deus pelo nosso culto. Amanhã é outro dia, né? Feche os olhinhos e ore comigo. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa semana, essa nova semana que se inicia hoje. Que o Senhor nos fortaleça, nos guarde, nos limpe, nos livre, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Que a tua mão, Senhor, poderosa venha sobre a nossa vida e o Senhor nos abençoe. Papai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa enviar do céu os teus santos anjos, colocando eles ao nosso redor, para nos guardar, nos proteger, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa falar conosco. Querido Deus, Espírito Santo, nos direciona, nos conduz, para que andemos no teu caminho e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Eu peço, Papai do céu, que o Senhor possa nos ajudar, para que a gente não se desvie do teu caminho e possa continuar andando na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem, vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.